Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai continuar a nossa leitura bíblica. Os textos que devemos ler hoje é o de Gênesis capítulo 7 e 8, o Salmo 4 e o capítulo 4 de Mateus. E aí, conta pra mim como é que tem sido esses primeiros dias de leitura bíblica. Deixa aí nos comentários, tá bom? Até mesmo dúvidas, motivos de oração, o que for, deixa aí, anota aí, que a gente vai interagindo também pelos comentários, tá ok? Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre mais este dia? Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um dia que podemos ter na tua presença, Senhor. Ó Deus, a tua companhia, o teu auxílio são imprescindíveis. Nós precisamos de ti mais do que qualquer outra coisa, Senhor. E sabemos que o Senhor fala a nós por meio da tua palavra. Tua palavra é a tua voz nos orientando, nos guiando, nos corrigindo, nos disciplinando. Ó Deus, que as histórias bíblicas, as profecias, até mesmo as poesias, os salmos, todo o conteúdo bíblico, ó Deus, seja poderosamente usado nas tuas mãos ao longo deste ano, Pai. Nos abençoa, Senhor, revigora a nossa alma, nos ajuda a olhar para ti, Senhor, porque os nossos olhos carnais somente veem o que está diante de nós. Dá-nos olhos espirituais para olhar o Senhor, para perceber a tua presença, a tua soberania, para entender, ó Deus, que o Senhor reina sobre todas as coisas. Nos ajuda, Pai. Nos ensina hoje por meio da tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos à leitura. Hoje leremos Gênesis capítulo 7 e 8. Gênesis capítulo 7. O Senhor disse a Noé: Entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Uma pequena pausa. Nós vemos aqui já a distinção entre animais puros e impuros. Isso também pode causar estranheza para alguns, mas a ideia básica é a seguinte: os animais puros, né, são aqueles que mais convencionalmente são utilizados para a alimentação do homem, né, e os impuros, aqueles que o homem deveria evitar na sua alimentação. Isso posteriormente vai ficar mais claro, até porque até esse momento Noé e sua família, os homens, comiam ervas, comiam os vegetais, né? Mas essa distinção já estava sendo feita por Deus, levando em consideração o benefício do homem, né? Tanto que dos animais puros deveria ser uma quantidade maior, porque eles seriam utilizados não só para alimentação humana, mas também para os sacrifícios e tudo mais, né? Os animais impuros uma quantidade menor, não havia necessidade de preservar tantos. Da mesma forma, as aves dos céus, veja, ele pede para que sejam levados 7 pares, e olha o objetivo: para se conservar a semente sobre a terra, porque as aves têm essa função de espalhar as sementes, né? Então, veja como Deus é atento aos detalhes em todas as coisas que ele faz. E aqui o versículo 4, dizendo que Deus iria fazer chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, faria desaparecer da superfície da terra todos os seres que ele havia feito. O motivo disso está no capítulo anterior, em vista da maldade humana, em vista do crescimento da violência. Deus decidiu não mais preservar toda a raça humana, mas
exterminar tudo, não só a raça humana, mas todos os animais, e decidiu recomeçar toda uma geração de seres humanos e de animais a partir de Noé, o que, como já lemos na leitura anterior, uma ilustração muito interessante, muito vívida do Evangelho. Tá? Vamos seguir a leitura então, a partir do versículo 5. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Veja que o versículo 5 destaca a obediência de Noé. É por meio da obediência de um que todos estes, sua família, seus filhos, noras e animais são preservados. Veja como a obediência a Deus tem a ver com a salvação, que é o que nós vemos em Cristo, o homem perfeito, que obedeceu perfeitamente a Deus. Ele conseguiu conquistar a salvação para nós. Versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos, tudo que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas, morreu. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas, os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus. Foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Então, aqui a leitura do capítulo 7. Vamos seguindo então a leitura agora no capítulo 8. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do sétimo mês,
a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca, e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da terra, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Então, vemos aqui o término do dilúvio, Noé encaminhando ali o corvo, depois a pomba, para ver se eles voltavam, se eles conseguiriam pousar em algum lugar. E depois de 150 dias, as águas baixam completamente, a arca repousa sobre o monte Ararat, e então toda a família de Noé, todos os animais, eles saem da arca. E aí o que eles fazem logo após saírem da arca? Diz aqui o versículo 20, Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então vemos aqui Noé preparando um sacrifício, um momento ali de adoração a Deus por meio de holocaustos, de animais puros e aves puras. E diz aqui então que Deus se agrada desse sacrifício, aspira o aroma agradável daqueles sacrifícios, né? E ele então faz uma promessa a Noé de preservar a terra, de nunca mais fazer o que foi feito naqueles dias, né? Precisamos lembrar que Deus, ele é o Criador de todas as coisas, a ele pertencem todas as coisas, ele é soberano sobre todas as coisas, não há nenhuma dívida de Deus para com as suas criaturas, ele de fato é o único que tem absoluto poder sobre tudo e tanto pode dar vida como pode tirar vida sem com isso carregar culpa alguma, porque além de tudo ele é absolutamente justo em todo o seu procedimento, né? Tudo que ele faz é justo e santo e bom.
e quem é que vai poder discutir com Deus, né? E não podemos ver maldade nesse juízo, ou maldade em Deus por ter executado esse juízo, porque de fato isto que está sendo colocado aqui, que é mal o desígnio íntimo do ser humano desde sempre, essa é a razão pela qual Deus puniu aquela geração todinha e todos os animais com os homens também, porque o pecado dos homens traz consequências sobre toda a natureza, inclusive, né? Então, Deus não errou em fazer isso, Deus não foi mal em fazer isso. Foram os homens. E é por essa mesma razão, por causa da maldade humana, que o juízo de Deus ainda virá também sobre a terra, não dessa forma que foi feita, né? Não da mesma maneira, mas virá na vinda do Senhor Jesus Cristo, na consumação dos séculos. Então, Deus não foi injusto em nenhum momento, né? Pelo contrário, nós vemos aqui de forma exuberante a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ao escolher para si um homem e, através dele, da obediência dele, ser preservada a sua família, serem preservados os animais e então dar sequência a uma nova etapa da raça humana, né? Então, é a graça de Deus que mais se manifesta aqui. E no capítulo 9 a gente vai ver a respeito da aliança de Deus com Noé. Então, Deus firma um compromisso com Noé, um relacionamento de preservação com Noé. A gente vai ver isso depois na próxima leitura bíblica. Bom, o próximo capítulo que vamos ler é o Salmo de número 4. Salmo de número 4, ao mestre de canto com instrumentos de cordas, Salmo de Davi. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Temos aqui um salmo de declaração de confiança no Senhor Deus, um salmo em que também Davi se dirige aos filhos dos homens, né, que insistem em tentar derrubá-lo. Davi foi realmente um homem de Deus que teve seus erros, mas um homem altamente comprometido com Deus, que amava o Senhor, amava a lei de Deus, que se arrependia dos seus pecados, né? E ele sabia então que Deus distinguia para si o homem piedoso, que Deus o ouvia quando ele clamava, que Davi recebia de Deus mais alegria no coração do que aqueles que tinham fartura, né? Então, Davi estava bem tranquilo diante de Deus, e esse versículo é, sem dúvida, algo muito poderoso, né? Minha mãe e meu pai me ensinaram desde pequeno esse versículo, a recitá-lo antes de dormir. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. É um versículo que também tem ensinado as meninas a recitá-lo, dentre outros versículos que a gente recita todos os dias. Lembrar que podemos confiar e repousar diariamente
no Senhor. Graças a Deus. E seguindo então, Mateus capítulo 4. Vamos ler então mais um capítulo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o susterão, e nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. A tentação de Jesus marca o início do seu ministério público. Ele precisou passar por isso, ele foi conduzido pelo Espírito Santo a ser tentado pelo diabo no deserto. Isso era necessário, por quê? Porque após o seu batismo, ou seja, a sua identificação como um homem, né, ele precisa passar por tudo que os seres humanos passam e precisa vencer todas as tentações. E é isso que ele faz. Aqui estão alguns exemplos, né, de 3 tentações que Jesus sofreu, mas ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Ele não foi tentado só essas 3 vezes. Ele foi tentado muitas vezes, né? Muito provavelmente aqui com outras e outras coisas. Então, o autor de Hebreus, ele está correto quando ele diz que nós temos um Salvador que teve as experiências que nós tivemos, que venceu todas as tentações, né? E Jesus nos dá o exemplo de como vencer as tentações, e basicamente é com a palavra, né? Ele recita a palavra de Deus a cada tentação a que ele é submetido. E a primeira delas, a resposta de Jesus é: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É algo que eu tenho repetido nos últimos dias na igreja, porque, de fato, nós nos alimentamos e precisamos do alimento físico diariamente, mas mais do que isso, nós precisamos da palavra de Deus. É a palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos sustenta. A gente não pode desprezar a palavra de Deus, né? Então fica aí um exemplo de como nós devemos vencer também as tentações, mas lembrando, né, que a obediência perfeita de Jesus é que nos garante a salvação, é que nos garante o acesso irrestrito à presença de Deus. Não é a nossa vitória sobre a tentação especificamente, mas a vitória que Jesus fez, porque Ele é o nosso substituto diante do nosso Deus e Pai. Bom, agora o começo do ministério na Galileia. Ele começou seu ministério na região norte de Israel, uma região mais pobre. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante,
Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então veja, a mesma pregação que João Batista fazia, Jesus também começou a fazer, chamando os homens ao arrependimento e afirmando que o reino de Deus estava próximo, ou no caso aqui em Mateus, nós vemos sempre o reino dos céus, o reino dos céus. Versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Jesus percorria a Galileia, ou toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, vemos aqui o chamado de Jesus, Jesus chamando 4 pescadores, né? Os irmãos Pedro e André e também Tiago e João. Eles são convidados e imediatamente eles abandonam as suas atividades para poder seguir Jesus. E ele então passou a percorrer toda a região da Galileia, e o que ele fazia basicamente? Ele ensinava, ele pregava e ele curava doenças e enfermidades entre o povo. Então, basicamente, o ministério de Jesus se resume em palavras e atos. Ele ensina, ele prega, mas ele também executa obras que manifestam a sua divindade, que manifestam o seu objetivo de libertar os homens do pecado. Né? Então, ele alivia as dores, ele cura as doenças, e a fama de Jesus, né, segue por todo Israel, e gente de todos os cantos vem buscar a Jesus. De fato, Jesus é o homem perfeito que venceu todas as tentações, que chamou gente para acompanhá-lo e a partir daqueles primeiros discípulos formar a sua igreja, e seu ministério público consistiu basicamente em pregar e ensinar e curar doenças, atender a necessidade de pessoas. Então, nós temos aqui um cenário de como foi o ministério de Jesus. E amanhã nós vamos continuar a nossa leitura, se Deus permitir. Vamos fazer aqui a nossa anotação de que lemos aqui em janeiro. Vou registrar aqui o dia 5, tá bom? Muito bem, gente, eu fiz um vídeo no dia 31 de dezembro anunciando que eu tinha a intenção de que aqueles que concluíssem toda essa leitura bíblica ao longo de 2023 junto comigo receberiam um certificado, uma lembrança minha, tá? Então, eu espero que você esteja engajado nessa leitura bíblica. Há tempo para mais gente chegar e acompanhar, né? Como eu disse, essa planilha pode ser baixada e não precisa ser lida exatamente nos mesmos dias que nós faremos a leitura aqui, tá bom? Mas ainda dá tempo de convidar pessoas para nos acompanhar, tá bom? Deixa aí seu comentário, deixa sua curtida, se inscreva no canal, ative as notificações e que Deus te abençoe e te dê um dia muito abençoado na presença dele. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.